o santo. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Ele está com os braços abertos, irmão, quando receber. Aqueles que buscam o Senhor Jesus em espírito e verdade. Isaías capítulo 42, no versículo 7. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Quantos queriam estar aqui, irmão, aleluia, buscando a palavra de Deus nesse culto, né? E às vezes estão presos. Outros estão no hospital. Então nós, enquanto temos tempo, vamos buscar o Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos, glória a Deus, aleluia, que a Bíblia fala que, aleluia, o Senhor Jesus, ele se foi para o céu, mas ele deixou eu e você para dar continuação à obra do Senhor. É nós que temos que dar continuação à obra do Senhor. Porque os antigos discípulos não estão vivos mais. Agora os discípulos do Senhor Jesus somos nós. A Bíblia fala que no nome do Senhor Jesus, Deus nos deu autoridade para curar, para libertar e para salvar, para dar continuação a essa obra do Senhor. Então nós temos um compromisso com Deus. A partir da hora que nós aceitamos o Senhor Jesus em espírito e em verdade, nós temos um compromisso com Deus. Aí muitos falam, não, nós precisamos de Deus, mas Deus não precisa de nós. É mentira. Deus precisa dos adoradores, daquele que faz a vontade dele aqui na terra. Deus precisa de nós para curar. Deus precisa de nós para libertar. Deus precisa de nós para salvar. Tudo no nome dele. Deus conta comigo e conta com vocês. É por isso que nós estamos aqui. Você já pensou se nós não estivéssemos aqui? A igreja estava fechada. E Deus continuava sendo o mesmo Deus. Aleluia, né, irmão? Glória a Deus. E naquele grande dia, Deus ia cobrar de nós. Olha, minha cega, você teve tanto tempo de me buscar. A igreja estava fechada, abriu a igreja e ninguém foi. Cadê você que não estava lá? Está vendo? Então vamos dar o melhor para o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler Isaías capítulo 42, no versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou muito de ficar muito pregação, porque a Bíblia fala que Deus, quando Ele quer, Ele fala até em 5 minutos, não até menos. Né? Até menos, não adianta ficar pulando de livro, um livro aqui, outro livro lá, você é bem, Deus não está no negócio. A Bíblia fala, é melhor 5 palavras pela vontade de Deus, do que 100 palavras, 50 palavras, se Deus não estiver no negócio. Então tudo que nós fizermos temos que fazer baseado na palavra de Deus, né? Amém? Amém. Isaías capítulo, aleluia, 40, glória a Deus, aleluia, 42, no versículo 7, que fala assim, aleluia. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei, e também o fiz, trazeis o povo cego que tem olhos e surdo, tem olho e é surdo, o que tem ouvido, e todas as nações se congregaram aos povos e se reúnem quem dentre eles podem anunciar isto, e fazeis nós ouvir as coisas antigas, apresente as suas testemunhas, para que se justificado e se ouça e se diga, verdadeiro, vós sois as minhas testemunhas, aleluia, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saiba, criei e entendeis que eu sou o mesmo, e o que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia. Versículo 11. Eu sou, aleluia, o Senhor, e fora de mim não há salvação. Amém? Você está em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo com os irmãos, aleluia, conforme a palavra de Deus, irmão. Nós temos que se honrar a nós mesmos. Nós temos que amar a nós mesmos. Aleluia. Às vezes nós vemos que, glória a Deus, aleluia, muitos estão amando, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os discípulos antigamente, não, agora você que é o discípulo do Senhor. Agora é você que tem que, aleluia, pregar a palavra de Deus, ser testemunha das aflições que Jesus passou por causa de mim, por causa de você estar aqui. Então nós temos que honrar nós mesmos, aleluia. Primeiramente, honrar a palavra de Deus, honrar Deus em primeiro lugar. E segundo, não honrar você mesmo, porque você sabe
dia a dia. Você sabe o que você tem passado para estar aqui hoje. Aleluia. Você sabe qual problema que você passou hoje, mas hoje você está na casa do Senhor. E às vezes as pessoas querem honrar uma pessoa que ele nem nunca viu só por nome. Aleluia. Você tem que honrar primeiramente a Deus e segundo a você mesmo. Parar e dizer, olha, glória a Deus, aleluia. Hoje foi um dia de muito serviço, hoje um dia de muito trabalho, aleluia. Cansei de tanto trabalhar, mas hoje eu estou aqui buscando a palavra de Deus, aleluia. Então você tem que honrar primeiramente a Deus e segundo a você mesmo. Por quê? Porque você sabe o que passou essa semana, mas você sabe que hoje você está aqui glorificando o Senhor. E às vezes nós vamos, aleluia, honrar uma pessoa, irmão, que nós nem conhecemos. Aí vê somente falar, glória a Deus, aleluia, mas não sabe que o problema daquela pessoa lá fora, mas não sabe o que é que ele faz lá fora, glória a Deus, aleluia, e você deixa de honrar você mesmo para honrar uma pessoa que você nem conhece. Então, pensa bem, abra o seu coração quando chegar em casa, deite e pense sobre a palavra de Deus, o que Deus fez na tua vida, o que você passou hoje. Porque eu sei que muitos problemas aconteceram com as irmãs, aleluia, muitas das vezes não teve nem tanto tempo para estar aqui na igreja, aleluia, mas você está aqui, então você tem valor para Deus, você tem valor para Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos as testemunhas de Jesus, aleluia, é porque nós temos que pregar a verdade, continuar na presença de Deus e mostrar, aleluia, para o povo do mundo que nós temos compromisso com Deus, não com o mundo. Aleluia, no versículo 8 que fala, trazendo como o cego que tem olhos e o surdo que tem ouvido, e todas as nações se congregarão e o povo se reunirão, quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer nós ouvir as coisas antigas e apresente a sua testemunha para que se justifique, se ouça e siga, e é verdade. E vós sois a minha testemunha. Irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem muitas pessoas que às vezes, irmão, aleluia, ele coloca os discípulos que já morreram acima de que Jesus. Não, o testemunho, nós temos que contar o testemunho hoje em dia que é válido, minha irmã, é o testemunho de Jesus, que ele permanece para sempre. E o seu testemunho, e o nosso testemunho. O nosso testemunho tem valor para Deus, porque nós estamos vivos. O testemunho dos discípulos já passou. Isso nós temos que ler o que temos, mas temos que trazer para nós. Temos que trazer para nós. Porque o nosso testemunho, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele edifica a igreja. O nosso testemunho edifica a igreja. O que a irmã passou, se a irmã for contar hoje, glória a Deus, aleluia, quem sabe 2, 3 horas não dá para contar. Então, mas é necessário que conte, porque edifica a igreja, porque a irmã está viva. O nosso testemunho, aleluia, ele tem valor para Deus e para a igreja. Porque a Bíblia para nós somos a testemunha de Jesus. Então nós sabemos o que ele passou, aleluia, por causa de nós. Sabemos que o discípulo passou também, aleluia, por causa de nós. Sabemos que nós vamos passar, já passamos e vamos passar por causa daqueles que ainda estão no mundo, por causa da nossa família. Às vezes as pessoas pensam, mas eu estou numa prova, glória a Deus, aleluia. Não sei o que eu estou fazendo, aleluia. Que estou numa prova, só Jesus sabe, mas Deus ele sabe. A sua prova às vezes é por causa de um filho. A sua prova às vezes é por causa de uma irmã. É por causa da família que nós passamos prova, aleluia. Para que nós olhemos cada vez mais para trazer eles para a casa do Senhor Jesus. É por isso que nós passamos prova. Jesus passou prova por causa, foi aprovado por causa de nós, mas ele venceu. A Bíblia fala que nós somente vamos vencer em nome de Jesus Cristo. É somente confiar na palavra de Deus. É somente nós se colocar no lugar de honra que Deus nos chamou, aleluia, para dar continuação à obra do Senhor. Versículo 10: para vós sois a minha testemunha, diz o Senhor ao meu servo e a quem escolhi, para que saiba, creia e entendeis que eu sou o mesmo e o que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. É por isso que em primeiro lugar Jesus,
Segundo lugar, não é João, não é Pedro, não é Tiago, não. Em primeiro lugar, Jesus. E se você honrar você como uma serva de Deus, segundo você tem que se honrar. Porque para isso Deus tirou você de lá do mundo, para trazer, para continuar, dar continuação à obra do Senhor. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo na igreja? Se nós não se honrar como um servo de Deus, se nós honrar aquele discípulo que já morreu, e nós fazendo a obra, não honra nós mesmos? Não, temos que honrar primeiramente a Deus e segundo a nós mesmos, porque a palavra de Deus fala que nós somos a testemunha de Jesus. Nós somos a testemunha de Jesus, aleluia. E muitos, aleluia, glória a Deus, aleluia, ainda vai vir, glória a Deus, aleluia, para que conte também o nosso testemunho lá na frente. Mas que conta o testemunho para a igreja, aleluia. Mas aqueles outros também têm que se colocar na posição de Deus, para ser honrado por Deus. Por isso, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, a obra do Senhor muitos falam é espinhosa, não, aleluia. O problema da obra do Senhor para nós fazer, irmão, aleluia, nós honrar primeiramente a Deus e a nós mesmos. Sabemos que tem as aflições, sabemos que temos problema em casa, também sabe que tem problema no nosso filho, tem, glória a Deus, aleluia. Por isso que às vezes tem as provas sobre a nossa vida, mas a Bíblia fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. Não podemos desistir da obra de Deus, não podemos desistir do chamado de Deus na nossa vida. Quando Deus chama, Ele prova e depois Ele aprova, glória a Deus, aleluia. Quem sabe a prova que você está passando é para você ser aprovada e você ainda não entendeu nada. Creia na palavra de Deus, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te desprezar. Por que não vai te desprezar? Porque Deus te chamou para dar continuação à obra do Senhor. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te desprezar. O homem ele pode te abandonar, a mulher pode te abandonar, o seu filho pode até se afastar também para longe, mas Jesus sempre está perto de nós. Jesus ele nos honra, glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza, glória a Deus, aleluia, que o coração de Deus está tão alegre, meus irmãos, com a nossa presença neste lugar. Porque é o nome dele que é glorificado, não é o meu, não é o seu. É o nome do Senhor Jesus que é glorificado neste lugar. Vale a pena servir o Senhor, mas vale a pena se colocar na posição, aleluia, e saberás que Deus é Deus na nossa vida. Porque se você não se honrar como uma serva de Deus, como uma mulher de Deus, aleluia, quem pode te honrar? Somente Jesus e mais ninguém. Mas se você se colocar na posição de Deus, honrando a você mesmo como uma serva de Deus, aleluia, alguém vai olhar para você e dizer, aquela mulher é diferente. Aquela mulher tem compromisso com Deus, aleluia. Não contando que Deus se agrada muito mais ainda. Se eu fosse contar o que eu já passei na obra de Deus, você dizia assim, é mentira. Uma vez uma irmã minha de sangue mesmo chegou e bateu assim no meu ombro, Antônio, você está vivo? Você está vivo? Falei, estou. Por quê? Porque o que você passa, ninguém passa. E você nem mostra nada, que está nervoso, que fica nervoso. Para quê, meu irmão? A gente tem que confiar no Senhor. Jesus nos chamou para essa guerra. É nós que temos que guerrear. É nós que temos que pagar o preço por os que estão lá no mundo. Quando a Bíblia fala, chamar os cegos, surdos, glória a Deus, aleluia. Por quê, irmão? Porque o cego e o surdo, aleluia, é mais fácil de vir para a igreja do que aqueles que ouvem a palavra de Deus. Porque tem muitos que ouvem a palavra de Deus, mas não dão ouvido. A palavra entra aqui e sai aqui. E o cego não, o aleijado não, o surdo também não. O surdo ele nem ouve a palavra, mas ele sabe que Deus está no negócio. O cego, glória a Deus, aleluia, ele não enxerga, glória a Deus, aleluia. Por ele não enxergar, ele tem mais cego que há muitos que enxergam. Porque a fé dele é espiritual. Então nós temos que ser crente em espírito e em verdade. Mas uma coisa eu falo, se você não honrar você mesmo como uma serva de Deus, como uma diaconisa, glória a Deus, aleluia, você não está agradando a Deus. Nós temos que honrar. Quando nós honramos a nós mesmos, aleluia, nós pecamos menos. Sabia disso? Quando nós honramos a nós mesmos, não estou falando de Deus, que Deus é o primeiro lugar, né? Quando nós não honramos a nós mesmos, nós pecamos mais. Quando nós honramos a nós mesmos, aleluia, nós pecamos menos. Por quê? Porque tem o temor de Deus. E para isso, uma serva de Deus, não posso fazer isso.
Então nós temos que honrar a nosso Deus. Não importa se alguém olha para você e fala, olha, ele não sabe pregar, ele não sabe louvar, glória a Deus, aleluia, mas você, o seu compromisso é com Jesus. O seu compromisso é com Deus, irmão. Por isso se alegre na presença do Senhor. Deus está entrando com providência dentro do teu lar. Aleluia. Falta água na tua vida. Está faltando água, glória a Deus. Ali você tem falado com Deus, Senhor. Quando vai acontecer? Eu espero, Senhor. Quando vai acontecer? Deus fala que está próximo da sua vitória. A sua bênção está perto, glória a Deus, aleluia. E tu vai se alegrar, tu vai cantar a manhã da vitória. Não desista, não. Nunca devemos desistir do nosso sonho. Porque Deus, Ele prova e depois Ele aprova. Para isso nós servimos o Senhor Jesus. Confia no Senhor, confie em você mesmo como a serva de Deus. Não é palavras, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, que muitas pregações, muitas palavras, irmão, aleluia, não edifica a igreja. O que edifica a igreja é o Espírito Santo de Deus. É nós falar o que está dentro da Bíblia e o que Deus manda, glória a Deus, aleluia. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós contamos o nosso testemunho, o que nós passamos para hoje estar aqui glorificando o Senhor, é o que alegra o coração de Deus. Porque muitas pessoas olham para o seu testemunho e acreditam que está vendo que você está aí, que você está em pé, você sofreu, você talvez foi chutada, talvez foi humilhada, mas não abandonou Jesus por nada, não deixou Jesus por nada. É isso que Deus quer na nossa vida, irmão. Leminar a batalha. Você pode até pensar, mas irmão, aleluia, quanto mais eu busco o Senhor, mais o problema cresce mais dentro da minha casa. É porque você é diferente. Deus prova e depois ela prova. Você é diferente, aleluia. Uma vez, glória a Deus, aleluia, eu confesso para os irmãos, quando Deus tem uma alma para salvar através da sua vida, da minha vida, quando não vem até nós vamos até aquela alma, esteja lá onde estiver. Uma vez eu recebi um convite primeiro, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu recebi uma profecia que eu ia pregar no Rio de Janeiro, eu olhei para mim e acreditei, aleluia. Com poucos dias eu recebi um convite para ir para Angra dos Reis, aleluia, a praia mais famosa do Rio de Janeiro. E eu cheguei lá para atravessar o mar, meus irmãos, 40 minutos dentro do mar. Você olhava, só via água, você olhava para cima, o céu e água, olhava para o lado, água, olhava para o lado, não tinha nada, era só o céu e água. Glória, 40 minutos, aleluia. Fiquei lá 8 dias, glória a Deus, ali não estou cortando mais o testemunho para ficar mais rápido, aleluia. Só no primeiro dia foi 7 águas que se rendeu o Senhor. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena servir o Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que Deus escolhe os pequenininhos para confundir os grandes. Aqueles que são grandes, eles buscam teologia, filosofia, buscam vários estudos, glória a Deus, aleluia. Mas nós buscamos o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse que dá sabedoria para mim e para você. É esse que nos enche da unção do Espírito Santo de Deus. É esse que Deus usa para falar com os grandes e com os pequenos. Porque para Deus não tem grande nem pequeno, glória a Deus, aleluia. Porque grande é Ele. Grande é Ele. Uma vez um pastor grande, muito de fama, chegou para mim e falou: olha, pastor, aleluia, botou a mão no meu ombro, me abraçou ali em São Bernardo. Disse: olha, eu nunca tive inveja de ninguém, mas de você eu tenho. Eu apoiei para ir na igreja da misericórdia. Eu parecia um filho debaixo do ombro do homem. Ele disse: o que foi, irmão? Por quê? Disse: é a sua voz e a sua autoridade que você tem. Tudo isso vem de Deus, meu irmão. O que Deus nos deu, aleluia, muitos queriam ter, mas Deus se agradou foi de você. Deus se agradou foi de você, irmão. Deus se agradou foi de mim. Então o que Deus nos deu, o homem não tira, glória a Deus, aleluia. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter a riqueza que for, glória a Deus, aleluia. Mas ele vai enxergar em nós, aleluia, algo que eles queriam ter, não tem. Às vezes ele tem o dinheiro, mas não tem autoridades espirituais. Às vezes tem muito dinheiro, mas não tem força de buscar a Deus. Porque quantos estão em casa deitados, não tem força para servir o Senhor. Trocou os Espíritos Santos de Deus, trocou, aleluia. O Espírito Santo de Deus eles trocaram por teologia, por sabedoria do homem, aleluia. E não tem força para buscar o Senhor. Se nós
Onde ele sai debaixo dessas pontes é o mais que a gente encontra, irmão. É presbítero desviado, é pastor desviado, porque não vieram raiz. Você sabe o tanto que você já sofreu? Vai para as igrejas, que eu sei que a irmã congregou, parece que foi na Deus Amor, né? E a Deus Amor não é um brinquedo. A Deus Amor sabemos que não é um brinquedo, para congregar ela tem que ter compromisso com Deus, né? Como muitas igrejas por aí também. Aleluia. Então a irmã sabe o que já passou para estar aqui hoje. Vocês sabem o que vocês já passaram para estar aqui hoje. Confia no seu Jesus, Aleluia. Deus tem uma viagem para a irmã. Aleluia, viu, irmã? Deus está preparando uma viagem para você. Glória a Deus, tu vai se alegrar. Ainda esse ano, Deus vai colocar tudo nas tuas mãos. Viu? Deus vai completar o desejo do seu coração. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido, não. Confia só no Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Essa foi a palavra do Senhor Jesus essa noite. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Segundo, nossa irmã também, que veio aqui nos ajudar. A nossa irmã também. A todos, né, irmão? Amém? Amém. Tem alguma vida que ele ore parabéns. Vamos orar então. Aleluia. Vamos orar, meu irmão. Fique bem em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã. No sábado vai ter culto aqui também. Aleluia. Nossa irmã já viu uma vez duas aqui, né? Aleluia. Glorificar a Deus pela sua vitória, irmão. Aleluia. Honra você mesmo. Primeiramente a Deus. Mas se honra como uma serva de Deus. Tá bom? Como uma serva de Deus. Dê valor para você mesmo. Amém. Glória a Deus, aleluia, glorifica em teu nome, Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, obrigado, meu Pai, por essa palavra, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por as irmãs de Jesus que o Senhor enviou neste lugar, meu Pai. Para que teu nome seja glorificado, o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, é um Deus de providência. Deus é um Deus de surpresa, meu Pai, glorificado em teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, ó Deus, Senhor da glória, meu Papai. Jesus, eu te a nossa família, meu Pai, glorificado em teu nome em primeiro lugar, meu Pai. Jesus, vai abençoando, guardando o livramento, meu Pai, com o seu tempo de papai. Glória a meu Deus da glória, meu Pai, operando Deus, quem impedirá? E nessa noite ele pede, meu Pai, para a porta do céu, meu Pai, derrama a tua santa bênção, meu Pai, sobre essa igreja, meu Pai, sobre os pastores, nesse ministério, meu Pai, sobre os obreiros, sobre a igreja, meu Pai. Levanta nas tuas mãos, meu Pai, também te peço, meu Pai, e meu Pai, glória a Deus, aleluia, por esses prendinhos, meu Pai, abençoa as tuas filhas que moram lá também, Senhor, guardando o livramento, o Espírito Santo de Deus, da glória, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, profetiza a vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. A nossa irmã sentou a docinha aqui, ó. Virei você, sentou a docinha aqui atrás. Receba a cura em nome de Jesus. Aleluia. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Ajudou o o Senhor Senhor. nosso pastor, E nada nos faltará. operando Deus. Quem impedirá? E a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que é com todos nós, como nós vamos dizer. Amém. Amém. Terminar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.